Bem-vindos ao nosso Museu Virtual da Pesca Artesanal da Tainha de Bombinhas. Com vocês, William. Sejam bem-vindos. Eu sou da sala 203 MEP, Maria Rita Flor. Hoje estaremos conversando com o senhor Júlio. Lembrando que o MEP é o Ensino Médio Integrado ao Ensino Profissionalizante de Turismo. Por isso, os meninos vão trazer para vocês bastante coisa sobre a memória da pesca artesanal da tainha aqui no nosso município de Bombinhas. Não esquecendo que está com a gente também o Luiz Gustavo. E aí, eu? Poderemos começar com as perguntas? Primeira pergunta: como surgiu a pesca da tainha na sua vida? Muito obrigado, professora Josiane, William, Luiz Gustavo, do IMEP, aqui da Escola Estadual Maria Rita Flor. Agradeço o convite, espero poder esclarecer algumas coisas da pesca da tainha. Então, eu vou contar uma pequena história, como surgiu a pesca da tainha, ou a pesca artesanal da tainha, que o nosso Brasil, antes de 1500, era habitado por nossos indígenas, né? E daí então, depois de 22 de abril de 1500, houve a colonização portuguesa, da qual se instalou aqui, no Brasil, e aqui para Santa Catarina foram colonizadas pelos portugueses açorianos, da Ilha dos Açores, que faz parte de Portugal. E essa comunidade tradicional era uma comunidade pesqueira, né, que trouxe o seu povo para cá essa experiência da pesca. Daí então começou a surgir a pesca artesanal, que aliás já era feita pelos antigos habitantes, que eram nossos indígenas, né, que já pescavam com canoinhas, depois eu explico de forma melhor, e com arco e flecha. Então, a pesca artesanal já se conta de 500 anos atrás. Depois da colonização, os portugueses foram sendo introduzidos na comunidade a maneira de pescar a tainha artesanal. E quando se fala pesca artesanal da tainha, se fala em pesca de arrasto de praia. Elas são arrastadas na praia. O que é a pesca artesanal? O que é a palavra artesanal? É uma palavra e constitui na habilidade manual de fazerem as suas atividades. Então, vamos diferenciar alguma coisa sobre o aspecto da pesca artesanal. Pesca artesanal significa a movimentação, a atividade é feita exclusivamente pelo ser humano. Não existe envolvimento de máquinas e equipamentos. A pesca semi-artesanal é aquela que utiliza de motores, outro tipo de propulsão que não seja manual. E a pesca profissional são grandes barcos pesqueiros que já se utiliza de outros equipamentos de grande porte para pescar em alto mar. Então, essa é a pesca artesanal da tainha, né? Que significa o quê? Que pescamos na praia de forma de arrastão. Mais uma pergunta: como vocês, pescadores, se organizam antes da pesca? É que, na verdade, os nossos costumes são os costumes tradicionais, né? Desde o tempo da colonização. E ela é feita de forma... Primeiro, utilizamos os equipamentos. Quais são os equipamentos? Aqui está a demonstração de uma canoa feita de uma madeira só. Aqui é uma madeira só esculpida de uma árvore grande, que são madeiras de garapuvu, ou timbaúva ou timbuva. São as madeiras próprias para a pesca da tainha. Então, pesca com canoa de um pau só, é isso aqui. O que foi adaptado quando os portugueses vieram para cá? Eles fizeram essa parte aqui de cima que chamamos de bordadura. Para quê? Para que quando a água batesse aqui, ó, ela não entrasse para dentro da canoa. Como ela é feita de forma artesanal, foi adaptado também essa pecinha que vai os remos. E aqui se chama
essa pecinha se chama tolete. E isso aqui se chama remadeira, né? Que é impulsionada através de remo. Isso aqui é cópia do remo. E nesse remo é preso no tolete, não sei se dá para ver. Eu vou pegar uma outra. Dá pra ver? Que se chama estrovo. Só que se chama estrovo, que é colocado assim e colocado assim na canoa. Compreende? E a remada sempre começa direção à praia, para a praia. Direção à praia, para a praia. Então, esta é o equipamento usado para a pesca da tainha, que são uma rede apropriada para a pesca da tainha, composta de 5 bancos, que vão, cada canoa vai 6 pessoas, né? Cada banco desse fica um remador, que são os pescadores artesanais. 6 pessoas que utilizam a embarcação, que são 4 que remam, que chamamos uma pessoa, que todos de costa para o mar. Uma pessoa que fica em pé, que é o chumbereiro, larga o chumbo aqui, e o patrão da pesca ou timoneiro. Na palavra comum é timoneiro, mas para nós é patrão de pesca. Então, toda vez que vai sair para cercar a tainha, isso aqui se chama remo de voga, que é voga, é remar de forma ritmada, que dá um impulso na canoa. Daí, então, a parte do chumbereiro que fica de pé, ele joga a parte de baixo da rede, que é o chumbo, e aqui o patrão que joga a parte de cima, que são as boias. Aí eles fazem o cerco. Então, esse é o equipamento utilizado para a pesca da tainha da praia. E são redes próprias, feitas manualmente, com tamanhos diferentes. Isso aqui se chama malheira, que é o tamanho da malha que a gente quer que se utiliza. Malheira, né? Isso aqui é a metade de uma medida, né? Se ela tem 10 centímetros, ela tem 5, mas ela dobra quando você pega de cima. Então ela tem 10 centímetros, isso aqui. E agulha que se faz a rede. Mas antes, isso aqui é plástico, isso aqui é plástico. Mas antes isso aqui era de madeira, isso aqui era de madeira. Então hoje nós já temos esse equipamento pronto. E as redes de tainha hoje são feitas manualmente e são feitas mecanicamente. Hoje já se faz rede, já se compra pronta, rede pronta. Mas a maioria das nossas redes, elas são feitas à mão. Rede que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer um pedaço de rede. Como nós pescamos na praia, nós temos uma determinada profundidade. Porque a nossa pesca só é permitida até 1 milha náutica, ou seja, 1.900 metros nós podemos ir de acordo com a legislação em vigor. Nós não podemos ultrapassar porque nossas embarcações não são próprias para enfrentar alto mar. Então a gente sabe a profundidade da praia até o local máximo que nós podemos, a gente sabe a profundidade, então a gente faz as redes do tamanho adequado. Quanto mais fora, é mais alto. E quanto mais em terra, é mais baixo, porque é a nossa necessidade. Por que se faz isso? Que é exatamente para capturar cardumes que venha mais perto da praia ou que saia dentro do nosso limite. Aí, como é que é feita essa rede? Qual é a altura que você quer lá fora? Lá deve ter uns 20 metros. Muito bem. Qual é a malha que você vai usar lá fora? 8 centímetros? 10 centímetros? Então, para você começar uma rede, a gente faz umas contas simples, que é essa aqui se chama a altura da rede, a altura dela, né?
Então você tem cálculo simples de fazer. Você tem uma rede de 200 malhas, e malha 10 ela tem 20 metros de altura, porque é centímetro. Aí você já faz a altura, aí o comprimento é o tamanho que você deseja. Então a altura é feita desse jeito, a altura da rede que nós chamamos, e o comprimento é assim. Então, essa é a forma que se faz a rede. A minha rede, por exemplo, ela tem uma altura de 20 metros de altura e tem 70 metros de comprimento. Uma parte da rede só, né? Então, essa é a forma que artesanalmente nós fazemos as redes de pesca. As nossas redes, elas são feitas de acordo da necessidade. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de rede. E aqui nós não falamos em metro, falamos em braça, que é costume, nós falamos em braça, né? Na pesca artesanal não se fala em metro. Então, nós temos uma rede de 300 braças, uma de 500 e uma de 800 braças. Então, vamos transformar isso em metros. Uma rede de 300 braças vai a 450 metros, uma de 500 braças vai a casa 800 metros e uma de 800 braças vai a 1.200 metros. Ou seja, redes grandes. Por quê? Porque existe a necessidade de a gente ter redes diferenciadas pela quantidade de peixe que vem para a gente poder cercar, né? Então, essa é a rede que nós utilizamos. É importante o senhor contar para a gente, né? Porque o senhor contou para a gente a história de que o senhor não é nascido aqui na região. Então, como que o senhor se apaixonou e entrou na pesca artesanal da tainha? Muito bem, eu sou de São Paulo, nascido em Santos, moro aqui há 40 anos, conheci os grandes pescadores antigos e eu sou casada com uma filha de pescador daqui, que é de família tradicional da pesca. E eu já tinha essa paixão pela pesca de um modo geral. Eu me apaixonei pelo tipo de pesca que é a pesca da tainha, explicando de forma simples, é uma pesca antiga, tradicional e familiar. E a pesca da tainha não só é a pesca em si, ela é a própria história do município. E a história do município é isso, é a pesca artesanal, é o terno de reis e outras atividades artesanais que existem no município de Bombinhas. Então, esse é o motivo. E hoje, existe na Constituição Federal, quais são as comunidades protegidas pela Constituição? As comunidades indígenas, as comunidades carambolas, e a comunidade de pescadores, e as comunidades tradicionais de família, que são várias comunidades, que são protegidas pela própria Constituição Federal. Então, e a pesca da tainha, ela tem, além da proteção da Constituição, ela é tombada como patrimônio histórico do município de Bombinhas, pelo governo do estado e pelo governo municipal. E já está no governo federal que seja reconhecida como a pesca tradicional e cultura do município de Bombinhas. Então, essa é a história de que o que significa a pesca em si. Ela faz parte da história do município de Bombinhas. E foi isso que te incentivou a entrar? E isso foi que me incentivou a entrar pela própria história, pela cultura e o costume. Hoje eu já pesco com a 4ª geração naquele canto de Pombas. É a 4ª geração. Então, se colocar uns anos aí, ver quanto tempo eu já conheci os antigos pescadores e que eu pude ter a oportunidade de conhecê-los. E hoje eu estou aqui para poder colaborar e contar uma história que eu conheci aqui. Então, esse é um dos motivos que me engajou na pesca da tainha, que não é a questão da valorização da nossa comunidade. Agora, algo que você, eu acho que já deve estar vendo, a falta de a pesca assim que está fazendo tu acha que vai acabar em alguns anos assim, a pesca? Veja bem, a pesca do modo geral, desde a pesca profissional, ela vem sofrendo ao longo desses anos, é a pesca predatória disseminada sem um controle. Tanto faz
mas pela pesca industrial, não sou contra, nenhuma pesca, que são atividades econômicas, mas que não houve um preparo para que pudesse ter uma contenção ou um controle das espécies, né, que a humanidade precisa se alimentar. Então a pesca artesanal, ela diretamente ela sofre com isso, porque hoje o governo federal, o Ministério da Pesca e Agricultura, está tomando umas medidas mais duras, mais contensivas, e que aquelas pessoas que são habilitadas à pesca, elas possam diminuir a quantidade de certas pescas industrial, para que possa ter o controle da espécie. Então a pesca artesanal também ela vai sofrer se não houver essa contenção. Ela pode desaparecer como as grandes espécies nativas de seres vivos, se não houver uma contenção e um controle do meio ambiente. A função na pesca, assim, dos pescadores, como funciona, assim, cada, tipo, o remeiro, a pessoa que joga a rede, assim, como funciona? Temos as funções definidas. Primeiro vamos dizer qual é o título que se dá às pessoas que pescam tainha. Aqueles que efetivamente têm um certo compromisso durante o período da pesca, ela se inicia em 1º de maio a 31 de julho. Esse é o período da pesca da tainha, né? E a gente então tem as seguintes funções e definições de cada um que pesca. Em Florianópolis, o vigia eles chamam de olheiro. E aqui, no nosso município, chamamos de vigia. Então já há uma diferença peculiar, que são diferenças comuns, né? Mas nós aqui são vigia. Então nós temos o vigia, os remadores, o chumbeireiro e o patrão. Esses são os e os camaradas, que todos são camaradas. Camarada é aquele que tem o compromisso de estar ali. Quando nós falamos ajudante, nós falamos aquele que passa eventualmente e ajuda a puxar. Aquele é o ajudante. O camarada é diferente. É aquele que tem o compromisso informal de estar ali conosco naquele período. Então, essas são as funções. O vigia, ele é aquele que avista o peixe. Eu, como pesco no canto de bombas, lá nós temos alguns postos de observação que são... e tem nomes tradicionais antigos, dados pelos antigos, né? que é a baleia, que é a pedra do morcego. Então, tem alguns títulos que já são dos antigos, que a gente tem um posicionamento lá, nesses locais que fica o vigia o dia todo. E lá no canto do peixe, com 2 vigias, que ficam o dia todo lá. Eles ficam, só não dormem à noite, mas eles ficam o dia todo lá na expectativa. E nós em terra ficamos na expectativa, com os remeiros, os patrões e os chumbeireiros ficamos em terra. Quando ele dá a sinalização do cardume, ele já assinala qual é a canoa, porque ele tem tanta experiência de ver pelo volume da água, pela mancha escura que dá uma diferença na água, ele já sabe qual é a canoa que ele manda cercar por causa do tamanho da rede. Você não pode cercar de 100 tainhas com uma rede de 1000 metros, porque é inviável. Então, a gente cerca de aquilo como o vigia manda. Antes, aí ele dá o sinal. Antigamente, eles faziam sinalização com uma toalha. E hoje nós usamos o rádio, que é um método mais rápido de você agir, né? Então você tem o rádio. Então, o patrão ele tem um rádio na cintura e o vigia tem um rádio na cintura com um canal próprio, que é aberto a todos, não tem nada para esconder. Então, onde há comunicação é quando ele sinaliza, ó, manda a canoa tal, porque ele já sabe o tamanho da rede e sabe a quantidade de peixe que ele já viu. Sobre o vigia, quando era com pano, toalha, sei lá, como é que eles faziam para Foi saber boa essa pergunta porque eu vou responder. Há anos atrás, eles usavam uma toalha do pescoço, ou qualquer pano branco, de preferência. E quando eles faziam a sinalização, eles tiravam a toalha do pescoço e
e começava a fazer assim, né? Começava a fazer abanação, nós chamamos de abanação. Então o que ele está fazendo? Está sinalizando para que a turma bota a canoa na água. E às vezes o patrão que está aqui, que ele bota a canoa na água, ele não vê o cara do peixe porque ele está numa posição mais estratégica. Então como é que ele faz para o patrão tomar a direção da canoa? Então você entra, está de frente do barco. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para fora, vai para onde? Então ele tinha uma sinalização específica. Quando ele sinalizava a canoa, ele fazia assim, ó. O vigia já fazia assim. Ele fazia assim. Significa que a canoa tem que ir reta para fora. Vai reta. Então, o patrão vai vendo, vai reta. Quando ele faz assim, é sinal já para ir fechando o cerco. Ele faz o sinal lateral. E quando ele percebe que o cerco já está ali e o peixe está dentro da rede, aí ele começa a chamar a canoa para vir para a terra. Aí ele começa a baixar a mão. 3 sinais. Para fora, para a esquerda ou para a direita e para a terra. Esse era o sinal que se dava antes. Era o sinal que hoje já não se usa, mas era o sinal da época. E hoje em dia com o rádio ele dá orientação para a esquerda, para a direita, para fora, para dentro. Então, essa é a feita de sinalização, era com toalha mesmo. Eita, que canoa no tempo da sinalização, porque no rádio ele fala, bota a canoa tal. E naquele tempo, qual é a canoa? Então ele tinha um sinal. Quando ele fazia uma oração comum, era uma canoa que estava ali disponível. Mas quando era canoa grande, ele jogava a toalha para cima. Então sabia que tinha que botar a canoa grande na água. Canoa grande. Então essa era a sinalização que se fazia na época. O turismo em Bombinhas afeta bem ou mal a pesca para você? A gente, como tem uma história e uma tradição, uma cultura, é evidente que a gente sabe que o turismo tem que entender aquilo que nós fazemos, né? Porque para a gente, com a modernidade, o que acontece com a modernidade? As pessoas não sabem que aquele período não pode fazer certas coisas. Existem restrições de navegação, barulho, futebol na praia. Tudo isso nós não somos contra. Mas, na verdade, tem que ter o respeito naquele período do nosso costume e tradição, porque a tainha se espanta com qualquer barulho. Então, a modernidade acontece nos dias de hoje. Jet ski, por exemplo, eles passam dos pontos de pesca a 200 metros da arrebentação, que não deveria, porque eles têm que passar pelo menos a 1 milha para fora, que é 1.900 metros, e isso espanta o peixe. Outra coisa é o cidadão que vem de fora passar seu dia vai tomar banho de mar. Não é proibido, mas é restritivo desde que nós nos orientamos a pesca da tainha, só vai com água até uma determinada altura, não passa, né? E para isso, o poder público tem feito um trabalho de informar tanto essas marinas náuticas da questão da navegação e nós, na praia, com placas indicativas e orientativas, para que eles possam saber o que está acontecendo ali. E também ter com o calçadão de bombas, com a cidade melhorando, nós temos nossos pontos de pesca, onde que nós colocamos canoas? Durante essa, tem que ser na beira da praia, não tem outra coisa a fazer. E é ali que às vezes o turista, de uma certa forma, informa que o pescador quer ocupar certos espaços, mas ele não tem outro espaço para ocupar. Como é o costume, uma tradição e é uma lei, a gente tem que mostrar para eles que nós estamos ali naquele período, não queremos atrapalhar ninguém está do seu lazer a passar seus dias aqui. Para poder agir os dois em harmonia também, né, seu Júlio? Para que eles conheçam esse valor cultural, respeitem e tenham o mesmo amor que a gente tem, né, por essa cultura. Porque aqui em Bombinhas nós não temos problemas com mas os surge uma atividade em Florianópolis que mais incomoda o pescador artesanal. Porque nem todos são profissionais do surf. Não sou contra surf, tenho amigos que surfam. Mas tem que existir o respeito para poder ele, pelo menos, respeitar as condições
E a gente fica, porque a gente espera aí mesmo que a tainha venha, e o surf, ele praticado de uma forma nula de ação, ele atrapalha a prática da tainha. Que vem novamente a questão da harmonia, né? A harmonia, exatamente. Porque se o ano tem 12 meses, não Exatamente. custa respeitar 3, né? Em Em Florianópolis, nome de uma cultura, em nome de uma identidade. exatamente. Em Florianópolis existe um acordo do Ministério Público de que, dependendo das condições do mar, o patrão da pesca ele pode colocar uma bandeira. Se ele botar uma bandeira vermelha, que não pode entrar no mar qualquer atividade desse sentido do surf. Porque não é para ele entrar. Porque ali, quando ele colocar uma bandeira verde, ou porque não existe amarela, também é só, ou pode ou não pode, é que eles têm a possibilidade de entrar, porque o bar está muito ruim, as embarcações não saem, é perigoso, então eles podem surfar. Mas aqui em Bombinhas nós não temos esse tipo de problema. Graças a Deus nós temos problema com o pessoal do surf, que tem muito filho de pescador, Que já entende, né, a importância do processo cultural. Mas o turista também é bom, né? Para conhecer a história, para ter mais visão. Com certeza. Além porque o município não é só as belas praias que nós temos, é a nossa cultura em si, a nossa própria história. Se a gente não contar a nossa história, a gente não se sabe o que é. A nossa origem. E o turismo é bom, porque traz renda, traz incentivo. A tainha é um prato muito delicioso, se faz de várias maneiras, é um prato tradicional, né? Tem os pratos tradicionais aqui, e ela é muito atrativo, um peixe muito saboroso da época, porque é um peixe que vem do inverno, né? Que vale a pena uma visita, né? Que vale a pena uma visita. Eu que pesco há bastante tempo já. Assim, sabe algum ano que vocês pegaram muito, assim? Ali no canto, eu já vi grandes lances de tainha, né? E o que eu não ouvi, eu ouvi. O que eu ouvi são de 1900, os antigos, inclusive, dos pais da minha senhora, que eram pescadores, que é de 1949. O que eu ouvi. Tem mais história para trás, aqueles que nasceram aqui, né? Eu não me criei aqui, mas estou aqui há esse tempo todo. É de 1949, que mataram quase 50 mil ali no canto. 1949. Depois teve 1962, que mataram também uma grande quantidade. 62. Agora, que eu vi em 1980. E acho que foi 22 de julho ou 21 de junho de 1980, uma quinta-feira, que mataram quase 25 mil tainhas ali no canto. Uma de 2013, essas eu participei, uma de 2003, de quase 20 mil tainhas ali no canto. E eu estou falando das grandes cercadas, né? E agora 2016, que segundo os antigos e nós, foi a maior safra da tainha nesses últimos anos passados. O município matou quase 300 mil tainhas em todas as praias. Eu só no canto matei 60 mil tainhas, que é muita coisa. É muita tainha, né? Então, são as que eu pude ouvir e participar. Sobre os ranchos, você já trabalhou em muitos, assim, ou participou em vários ranchos, ou só em um? Ficou? Na verdade, eu estou há muitos anos só no rancho. Só em um? Porque já é costume, eu moro lá no canto das bombas, né? Então, muitos anos estou no rancho. Só para esclarecer, hoje nós temos aproximadamente 17 ranchos, alguns fixos e alguns provisórios. Porque como nós temos licença de pesca, né? Nossas canoas são registradas, nós temos tudo legalizado, tudo certinho, né? Poder ter a permissão da pesca, não é? A gente, alguns têm rancho fixo, outros não é ponto que a gente, ao ponto onde o local você pode permitir. E aqui em Bomba, então, nós temos o rancho do senhor Apolônio, o rancho do senhor José Levi, que é aqui no meio da praia, do senhor Apolônio é quase lá no canto, e o rancho do senhor Zequinha na barra aqui do canto. E eu pesco no intermédio. Como eu pesco lá no canto de uma vez, é rancho provisório, e outras praias também são assim. É um rancho que são feitos
a gente pede permissão para a prefeitura, são ranchos temporários, que a gente faz na beira, no seu local onde você pesca, que é de forma improvisada. Às vezes o turista olha isso aí com um aspecto ruim, né? Porque a gente não existe, não tem como padronizar, porque são coisas que se desmancham. Então a gente faz um rancho provisório, né? Um faz com madeira, outro faz com bambu, outro faz com coisa bem artesanal, e depois se desmancha. Só que esses ranchos, é onde o pessoal começa a entender, que o pescador de tainha, o pescador natural, ele não polui a praia, não destrói nada. Simplesmente nós pegamos a praia limpa e deixamos a praia limpa. Terminou a safra, desmanchamos tudo, limpamos tudo. Esse é o nosso compromisso, não só com a comunidade, para manter as coisas em dia, e com o próprio município, né? Porque eles nos dão a permissão de fazer isso provisoriamente. Ranchos. A criação do rancho, assim, para fazer, tem que ter uma certa lei, assim, ou... Não é isso que eu estou dizendo. A gente pede a permissão para a prefeitura, né? Então, como nós temos o zelo pelas coisas, nós zelamos pela limpeza, onde vai o lixo, onde vai ser passado as coisas, e a gente faz da nossa maneira. O que a gente faz? Um lugarzinho para o pessoal descansar, para acomodar 6 pessoas, pelo menos, que são o pessoal da canoa. Uma cozinha, porque hoje em dia a gente, como nós estamos numa era mais moderna, normalmente esse pessoal que são da canoa, que são o remeiro, o chumbereiro e o patrão, eles ficam o dia todo no rancho. Então eles almoçam, mais almoçar do que jantar, porque de noite a gente não saca tainha, só durante o dia. E os outros vão almoçar em casa. Antigamente, o pessoal que pescava, as esposas levavam a comida no rancho. Porque a tainha é um peixe que ele é muito assustada, a gente não pode se dar o direito de ir para casa almoçar, a gente que é da canoa e voltar. Porque não existe a hora. A qualquer momento a tainha aparece e a gente tem que estar preparado para isso. O que você, assim, gostaria de mudar na pesca? Algum interesse, alguma coisa assim? Na verdade, a gente, como já é uma tradição, quase não se muda nada. O que não pode perder é o respeito pelos costumes e a forma de fazer certas coisas que não tem novidade. Que é o respeito com os mais velhos, respeito com as tradições e o respeito com as pessoas. Respeito pelos saberes também, né? Pelos saberes. Porque muita história ficou passada para trás por falta de oportunidade. Hoje nós temos um município de Bombinhas com a sua emancipação, uma evolução muito grande. Hoje vocês estão aqui, os jovens, puxando o interesse pelo saber das coisas, uma delas é a pesca da tainha. E boa parte da história se perdeu brevemente, mas parece que ela foi totalmente recuperada, e a própria história da tainha já está contando isso. Então, o que a gente não perde são essas coisas. O que a gente perde daqui para frente, e pode perder, são exatamente as faltas dos pescadores, porque eles vão envelhecendo, caso como eu, já estou com bastante idade, né? E a gente fica preocupado em poder passar para as pessoas mais jovens continuar com a pesca da tainha. E com isso a gente procura sempre procurar aqueles que têm o interesse, por isso esse projeto da escola é importante, para poder incorporar isso na juventude e poder levar isso adiante. Não serve como meio de vida. Antigamente era possível, mas basicamente serve em manter a cultura. Porque a pesca da tainha, assim, ela tem a sua economia, gera economia, gera. Só que antes o pessoal vivia da lavoura, da roça em si, era a lavoura e pesca. Pesca de arrasto o ano todo e pesca da tainha e roça. E hoje em dia, não, a maioria de nós que somos pescador artesanal, nós não vivemos exatamente da pesca da tainha. O que nós vivemos é da esperança de manter ela viva. Isso assim. Se houver possibilidade de ganhar alguma coisa, muito bem, faz parte. Nós ganhamos, a comunidade ganha, porque existe uma recuperação de economia, uma coisa assim, mas não exclusivamente de vivo. O que a gente quer é exatamente isso.
é deixar a história afirmada na peça da tainha, porque nós não queremos outra coisa a não ser isso. Então essa é a diferença. Por isso que a gente tem interesse em poder ensinar, passar para alguém que eu aprendi e quero passar para as pessoas também mais jovens também. Seu Júlio, uma coisa que eu estava lembrando aqui, que eu acho que é bem interessante contar para o nosso pessoal do museu, que a gente vê, né, aqui nós estamos com uma réplica, né, mas a gente vê na praia canoas assim enormes, né? Daí, como que leva essa canoa do rancho para a água, né? Como é que é essa técnica artesanal para fazer isso, né? Na verdade... E rápido, né? Bem lembrado, bem rápido para cercar. A canoa, essa canoa é a réplica da canoa que é minha, que eu tenho. É o mesmo nome, eu mandei fazer. Aliás, aproveitando a oportunidade, isso aqui foi feito por um artesão, que nós temos não só o pescador artesanal, aquele que nós temos vários artesãos e vários mestres de saber. Aquele que faz bem a rede, aquele que faz a canoa e arruma essas canoas. Aqueles que têm rancho fixo na praia ficam guardados. E nós que não temos rancho fixo, nós temos sempre um local, ou da casa da gente, ou um terreno, nós já temos um galpão e guardamos. E elas são movimentadas a remo e elas são deslizadas. Aqui existem duas madeiras que chamamos de estiva. E nós temos 20, 30 estivas dessa própria, que a gente coloca aqui na borda, nós fazemos um furo e colocamos corda para poder puxar, porque algumas são pesadas. Precisa fazer força para levar. Então, elas ficam sempre posicionadas na beirada da água, no amanhecer ou durante o dia. A maré enche, colocamos um pouquinho para cima. A maré baixa, colocando para baixo. Ela tem que estar sempre próxima à água. Por quê? E as estivas ficam todas aqui, né? Só vou fazer uma demonstração. As estivas ficam todas do lado. Uma do lado da outra aqui e a canoa aqui. Colocado em duas ou três, depende do tamanho da canoa. Quando o vigia faz o sinal, todo mundo corre, sai correndo e começa a colocar estiva na frente da canoa, que são engraxadas na época. Era com sebo, óleo de baleia, e na época, ou com sebo de gado, que é queimado, colocado numa lata, e a gente faz uma espécie de ducha, para a gente passar nela para ela poder deslizar. Ela desliza sobre madeira. Aí tem que ter, dependendo do canoa, 10 horas para botar para dentro da água. Fazer ela boiar, que a gente fala, né? Fazer ela tomar, boiar, né? Ficar flutuante, e iniciar a cercar. Ela é feita dessa forma. E essas madeiras, elas, como já disse, cada uma delas tem um tipo de madeira, e são canoas, a mais novinha que tem canoa há mais de 100 anos aqui no município de Bombinhas. A minha canoa tem pelo menos mais de 50 anos. E é tudo assim. O capricho e o zelo que a gente tem, porque não se pode mais fazer canoa, porque hoje, por causa do meio ambiente, e com razão, não se derruba mais madeira para fazer canoa. O que tem está aí, e por isso que se pesca uma vez por ano, e quando você vê as canoas na praia, são todas assim, bonitas, caprichadas, a gente deixa sempre, porque a gente mantém ela sempre. Falar que essa árvore do Guarapuvu, que o senhor disse pra gente que constrói a canoa, que ela não é boa para isso todo o ano, por exemplo. Tem uma data certa que, por exemplo, se porventura cair uma madeira daquela, pode ser feita uma canoa. Como que funciona isso? Na verdade, isso é os grandes artesãos da época, né? Porque a madeira tem sua época da derrubada, né? Normalmente eles derrubam em crescente, aproximadamente assim, e ela é derrubada e ela tem que ser fraquejada no local. O que é fraquejada? Fazer no meio do mato. Fraquejar o que é? Você derrubar e vai com machado e ferramentas da época e começa a moldar a canoa. Isso os grandes mestres que fazem. E já não existe, são poucas pessoas que fazem canoa. E já não se faz mais canoa. Então, ela não pode cair e deixar apodrecer, porque já estraga a madeira. Ela tem que ser recuperada de forma que é derrubada, e aí é feita a canoa, para poder ela secar. Depois de esculpida, né, você tira a parte mais grossa, que é feita essa parte aqui, introduzida pelo pessoal lá
dos Açores, que foi aprendizado através dele, colônia portuguesa, sobretudo colônia portuguesa. Então são coisas assim que são bem técnicas e é uma coisa natural. Tu acha que virará um monumento histórico por causa da pesca paio, então? Na verdade, a pesca artesanal ela sempre estará ativa desde que a gente possa manter e nós possamos continuar com a pesca. E o poder público também nos ajudando nesse sentido. Né? Poderá ser que um dia, que eu não vejo essa expectativa, mas é possível, que ela possa parar um período. Como hoje já existe a pesca da tainha por cotas, né? Hoje existe cota de captura de pescado, menos para a pesca artesanal, porque é diferente. Nós só capturamos a tainha quando ela vem aos nossos pés, praticamente. Quando ela aparece para a gente cercar. Nós não vamos atrás com nenhum equipamento de maquinário que vá assim, fazer uma pesca predatória. A pesca artesanal não representa quase nada em termos de percentual da pesca bruta anual. Né? É muito mais equilibrado. Mais equilibrado. Esse de acordo com a natureza. Né? Seu Júlio, uma curiosidade aqui para a gente do museu. O senhor sabe, assim, mais ou menos, ou talvez com precisão, quantas canoas de um pau só tem aqui no município? Sim, nós temos aqui no município mais de 50 canoas de um pau só. No estado de Santa Catarina, mais que em Florianópolis, nós temos mais canoa que em Florianópolis. E todas bem conservadas, né? E a gente tem muito zelo por isso aqui, porque isso aí é uma relíquia, né? São coisas relíquias, são coisas centenárias que a gente não abre mão de preservá-la e deixar sempre em condições que possa o público saber e entender, não só os nossos munícipes, aqueles que vêm de fora morar aqui, os turistas, ver essa atividade que é muito contagiante. O tamanho da canoa varia de qual metragem, assim, para o nosso pessoal entender, porque aqui no museu eles estão de olho numa réplica, perfeita, linda, porém uma réplica. Quando eles forem lá na praia, que tamanho que eles vão encontrar? Eles vão encontrar, basicamente, 3 tipos de medida. Canoas de até 7 metros ou 8 metros, dependendo da profundidade dela, da largura dela, que pode pegar uma rede de 200 braças a 300 braças. E vão ver canoa igual a minha, que tem 8,60 m, que é uma canoa grande, que é um padrão também, medida entre 8 e 9. Excepcionalmente vão ver canoas maiores que acima de 10 metros, a não ser uma canoa que tem aqui, que é do seu Zequinha ali da Barra, ela tem quase 12 metros, que é uma canoa fora de um padrão, mas que está ali, que serve como um embelezamento e tem uma rede grande, a maior rede que tem aqui é do pessoal ali do Olímpio. Né? Então, basicamente é isso, né? De 7 a 8 metros, de 8 a 10 e, excepcionalmente, acima de 10 até 12 no máximo. Que é essa que o senhor mencionou do Rancho da Barra. Isso. Certo. Mas esse é o básico. Quando ocorre algum estrago na barca, os mestres, se tem ainda, não sei como você falou ali, eles arrumam ou deixam assim, não sei como é que eles fazem. Como é feito esse conserto, né? Para mantê-la sempre impecável. Aqui no município de Bombinha nós temos 2 artesãos que arrumam canoa, que é o Ocimar da família do Olímpio e o Silvano, que também mora aqui há muitos anos, não é natural daqui, mas mora aqui, não é um outro artesão. E as canoas antigamente, por falta de recurso, equipamento e material, elas eram consertadas de forma assim, muito assim, primária, né? Ou se colocava, derretia a piche, que às vezes nas aberturas calafetava, canoa com piche, ou botava cobre, e assim era feito os remendos nas canoas. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia nós temos os artesãos, porque o artesão é aquele que sabe fazer, mas hoje em dia tem ferramentas muito modernas, que ele abre uma canoa dessa, tá podre, não, ele abre na canoa e faz ela nova. Ele estoura uma parte aqui, ele conserta isso tudo, porque nós temos
a mão de obra especializada, nós temos o material, que é equipamentos e colas próprias para isso, que fica perfeito. Então, esse que fez. A minha canoa, 2 anos atrás, ela pegou o mar, quebrou essa frente todinha aqui, ó. Arrancou essa frente. Você vê ela hoje também que não aconteceu nada, porque o artesão foi lá e ele recuperou a canoa. Então, nós temos aqui 2 grandes mestres, que são esses mestres artesanais, que consertam a canoa. Deixa ela nova, troca tudo, bota tudo novo, refaz a canoa. Consegue mantê-la. Consegue manter. Se estraga aqui, eles arrumam, eles fazem um buraco, conserta, bota na cola, você não vê nenhum defeito. Fantástico. Agora, envolvendo a canoa na hora para cercar, o pior erro que pode ocorrer dentro da canoa? Por isso que as pessoas que estão lá, que são os pescadores artesanais, realmente eles têm habilidade e são para isso. O grande perigo da canoa é quando existem 3 tipos de perigo. Quando o mar está manso, é a mesma coisa que andar pela água. E quando o mar está bravo? Como é que você sai que você vê aquelas ondulações? Como é que você chega com aquela coisa? Porque uma canoa dessa, no mar ruim, é a mesma coisa uma caixa de papelão. Por isso, os grandes mestres que estão na canoa, eles sabem o que faz. Somente quando você sai no mar ruim, você tem que estar sempre com a canoa desse jeito, de frente para o mar. E o patrão sabe a hora que sai, porque ele vê a quantidade de onda que vem, ele conta, vem 1, vem 2, vem 3. Essa onda é em seguida, é onda pequena ou é onda grande? Então o patrão conhece quando ele tem que sair. O que é que ele faz? Quando ele sai para cercar o peixe de boia, a canoa, e o patrão fica esperando e fica 2, 3 atrás. Quando o mar, a possibilidade de um mar quebra aquela onda, ele percebe o distanciamento da próxima, que ele vê que é um espaço grande, ele já sai na primeira. Quer dizer, já passou onde uma onda normalmente quebra. Quando ele percebe a segunda e a terceira, aí ele sai. Ou quando não, sai uma vez só. Que vê aquele espaço grande, a primeira onda veio, ele pega e sai. Porque se não for assim, a onda engole aqui e a canoa enche de água até aí em cima. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo, a canoa saiu. O cardume do peixe está aqui e você está cercando. A canoa, quando ela faz o contorno, não sei se vai dar para vocês perceberem, posso fazer a ilustração aqui? Uhum. Quando ela faz o contorno que vem para a terra assim, ó. A rede tem que ser sempre para o lado de dentro, porque você está cercando e contornando, né? Então, a canoa tem que estar, que é a praia, ela tem que estar sempre assim, ó, uma pequena inclinação para dentro. Por quê? O patrão está aqui em cima. Aqui. Se a canoa virar ao contrário para lá, ele arranca o patrão de cima da canoa. Porque a rede está sendo esticada e a canoa com a força ela vai para o lado contrário. Aí ele arranca o patrão de cima da canoa, que pode levar à morte. A rede é enorme? É grande. Deu para entender? Sempre largando a rede para o lado de dentro. Porque qualquer coisa, quando vem uma onda, que pode ocorrer isso, mas não atinge o patrão. Esse é outro perigo. E outro perigo, aí entra a função dos remadores. Quem rema aqui, joga a canoa para cá. Quem rema aqui, leva a canoa para cá. Aí que é a função do remeiro. O remeiro experiente, ele nunca, pela posição da canoa, ele nunca leva a canoa ao contrário, exatamente por causa disso. Porque ele pode arrancar o patrão, e se a gente pesca no costão, ir para cima da pedra. Então, por isso, que a canoa tem que estar sempre assim, que pode pegar a rede
enroscar no pé do patrão, levar ele e ocasionar uma morte. Que raramente já aconteceu, mas ocasionalmente isso ocorre. Esse é mais um. E o outro perigo, vocês já viram peça de surf, né? Como é que faz para surfar, né? Espera a onda quebrar e corre, né? Isso aqui é a mesma coisa. Se ela subir numa onda e fizer isso e correr, quem é que segura 6 homens, uma rede dentro da água e tonelada de peso dentro? O que vai acontecer? Ela vai virar, vai quebrar, vai jogar e o pessoal vai ficar debaixo da canoa. Esse é o grande perigo. Porque quando ela sobe na água assim, ela embica, ela vai com o bico assim, ó, e corre igual uma prancha de surf. Não há cidadão que tenha força para aguentar isso. Aí a função do chumbeleiro. Chumbeleiro, como é que você chega com o tribuzão? Mais ruim, mais ruim. Aí o patrão, vamos chegando. Quando ele não calcula direito o que acontece, a onda cresceu na onda, né? Vai correr, o que faz o pessoal do chumbo? O pessoal do chumbo, ele pega aqui, ó, ele pega a parte do chumbo, ele dá 2, 3 voltas aqui, ó, na canoa e segura. Quem vai segurar a canoa é a rede. Né? Até porque ela tem um chumbo. Porque ela tem um chumbo, aí ela sobe e não vai. Faz mal. Mas pelo menos não correu. Né? Esses são os perigos quando o mar está ruim. Então esses são os perigos que ocorrem dentro da canoa, que pode ocorrer de quebrar a canoa, um chumbo, por exemplo, um remo ficar dentro da água e bater em você, te arrancar a cabeça, ou bater no peito. Esse é o perigo que ocorre na pesca da tainha quando as pessoas não têm experiência. Olha, a gente não podia deixar de fora as curiosidades com a atriz principal dessa pesca, que é a dona Tainha, né? Então a gente tem algumas curiosidades sobre elas, assim, que espécie que vocês mais encontram aqui, que a gente já viu na biologia que tem diferentes tipos de tainha, né? Quais as mais comuns, a maior que vocês já pescaram? Conta um pouquinho pra gente. A pesca da tainha, como todo mundo sabe, ela se cria na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Aham. E quando é muito frio, quando não, algumas tainhas vêm lá da costa do Uruguai também. Uhum. E a gente percebe que existem várias espécies diferentes de tainha, que tem os estudos no nome científico, mas normalmente a nossa tainha que vem para nós aqui, ela é aquela tainha que quando vem em cardume, vem 2 tipos. Uma tainha comprida, uma cabeça grande, estreita de corpo, que nós chamamos de facão. Vamos falar facão, né? Ela é comprida e estreita. E a tainha de cabeça pequena, que ela tem uma cabecinha pequenininha e tem um corpo largo. Então, essa é a verdadeira tainha, para nós. São diferentes pesos. E normalmente essas daí que são as tainhas que têm as ovas. Né? Porque a finalidade do peixe migratório igual a tainha, ela desovar em alto mar para poder procriar uma nova geração de tainhas que elas colocam os ovos na água, né? E ela é fecundada exatamente quando há o deslocamento dos cardumes, eles já vão ver tudo assim, já vão se fecundando, né? Vai o macho e a fêmea vão se fecundando na trajetória. É daí que a procriação dela, né? Que seja dessa forma. Então a tainha para nós, assim, nós especificamente, existe um nome científico, mas a nossa tainha para nós, basicamente, esse é o facão ou uma tainha menorzinha, né? Que também faz parte da alimentação. Mas a tainha mesmo para nós é aquela de cabecinha curta, corpo bem largo, onde vem as aulas, tá aí que todo mundo gosta, né? Uhum. Seu Júlio, assim que o senhor lembra, qual foi a maior tainha que vocês já pegaram, já mataram? Nós matamos ali em 1986, ali no Canto de Bombas, fim da tarde, 25 de maio de 1986. Nós matamos aproximadamente 1.300 tainhas. As maiores tainhas que eu vi foi de 4,5 kg.
tainhas grandes, curta e larga. Foi a maior tainha que eu já vi e daquele ano. Às vezes a gente pega uma ou outra, né? Mas que eu vi, que eu presenciei, foi de 4,5 kg, tudo tainha, né? Aquelas grandes. Grande mesmo, né? 4 quilos e pouco é muita coisa. No arrasto, assim. Ah, tu não pega só tainha, né? Às vezes pode ver algum peixe a mais, assim. Existe uma fauna acompanhante, que nós chamamos de fauna acompanhante, né? Que pode, dependendo da época, porque a época da tainha, ela, de maio a julho, ela acompanha também a anchova, acompanha outros tipos de peixe, né? Que normalmente é a anchova que vem, né? Que a sororoca, são peixes que acompanham a tainha. Não em grande quantidade, mas ela acompanha a tainha. Curiosidade que o senhor quer contar pra gente, senhor Júlio? Na verdade, eu teria algumas curiosidades folclóricas, né? Aham. Que são as histórias dos antigos, né? Porque antigamente, o que era o pessoal antigo, existem os costumes e as histórias. Os costumes são, antigamente, você não podia falar alto, você não podia pegar a estiva e bater ela no chão, você tinha que colocar com cuidado para não fazer barulho. Porque hoje em dia nós temos barulho de carro, barulho de tudo quanto é espécie, e parece que a Thaís se acostumou com essas coisas, mas são esses costumes antigos, né? E outra coisa folclórica é uma mulher grávida não pode aparecer na praia, porque espanta a tainha, dá azar naquele dia, né? Então essa é uma parte da história. Aí atrapalha a pesca. E outra coisa também, que é histórica, que é você fazer a tainha, que ele chama tainha no debulho, pela tainha recheada, você não deve fazer antes de acabar a safra, só depois. Olha só. Acho que até hoje tem essa. Tem essa. Não vai fazer um debulho, não. Debulho não. Debulho depois. Então essas coisas a gente respeita. Né? São histórias contadas. E hoje em dia uma mulher grávida na praia, ninguém fala mais nada, então assim, né? Ainda que mantenha uma certa tradição desses alguns costumes, principalmente da mulher grávida, ela na praia da ilha. Lá eles são muito, como é um lugar mais isolado e o fluxo de gente é menor, lá eles ainda são muito exigentes com esse negócio de barulho, não pode jogar bola, não pode fazer um monte de coisa. Certo. Então, eles são mais assim. Seu Júlio, eu lembrei de um negócio que quase que me fugiu da mente. Eu ouvi algumas coisas, porém não sei até o que é o que, né? Sobre como é que eram as redes de antigamente, né? Porque, claro, não tinha uma loja para a gente ir lá comprar o fio certo, a agulha fazia-se de madeira, né? E o que eles usavam para fazer a rede? O senhor sabe disso? Sei, antigamente eles faziam as redes com um cipó que eles tiravam no mato e era feito nos tear artesanal, artesanal, e eles tiravam um cipó e faziam as redes daquilo, né? E aquelas redes na época eram muito pesadas, porque as canoas antigas não é igual a nossa dessa época. Existia canoa, mas eles trabalhavam com menores, que antes o mar era muito ruim, né? Aqui em Bobas, me falo por Bobas assim, né? E já não é tão bravo igual antigamente, que as canoas eram muito pequenininhas, as redes eram muito pesadas, muito brutas, né? E as cortiças eram feitas de corticeira, essa raiz que dá na praia, não era cortiça feita de isopor. E hoje as nossas redes são modernas, o que são? É fio de seda, né? São fios leves, que você possa trabalhar, não tem peso, né? E o que não muda são os chumos. Os chumos das nossas redes é feito de forma artesanal. O que é feito? É feito um molde com uma de pano e com areião dentro. Coloca o areião dentro e é feito, não pode ser com chumbo mesmo, ou outro, porque faz barulho. Na hora de jogar na água e bater na cabeça faz barulho. Certo. E assim só pesa, mas sem barulho, né? Exatamente. Aí o chumbo, como ele é um tipo de um grãozinho de areia, ele
Ele bate na canoa assim e não faz tanto barulho na hora de você, quando está cercando, né? Seu Júlio, e além de pesada, eu acredito que por ser de um cipó, o cuidado para esse armazenamento também deveria ser bem mais tenso, assim, para durar, né? É que eles faziam antes também, eles tiravam umas árvores, utilizavam a casca da madeira e fervia e usava como tinta impermeabilizante das redes. Ah, E eles, sensacional. eles faziam espécie de uma impermeabilização com casca de árvore da época, não me recordo qual é a árvore, e eles colocavam a rede dentro Para impermeabilizar. de impermeabilizar e conservar a rede para não apodrecer. Certo. Aí poder durar de uma safra para outra. Exatamente. Hoje as nossas redes, elas duram bastante, né? Porque simplesmente a gente... O que estraga as redes, na verdade, é o sol. É o sol. Muito sol em cima, sempre a rede fica... O sal vai. E o sal praticamente ele não... Ele fica úmido sempre uma rede. Uma rede sempre fica úmida. Se você pegar uma rede dessa... Hoje em dia nós já fazemos assim. Pega uma rede dessa, que fazia. Passava na água doce, secava depois a safra e guardava no paiol. Hoje em dia pode-se até guardar com a água do mar, mas ela sempre fica úmida. Então, e não apodrece quando deixa no sol, então hoje em dia esse material assim, para a época, é um material melhor, né? Antigamente tudo era muito bruto, né? E tudo mais difícil, né? O acesso ao material, o acesso à tecnologia, ainda mais que é um município pequeno, do interior, né? Exatamente, não tinha como fazer isso. Perfeito, não tem palavras, né, para agradecer a sua contribuição, né, com o nosso museu, trazendo essa tradição e essa história que é muito importante para as outras pessoas saberem, né? Porque como a gente estava conversando no tópico do turismo, quando você conhece, você respeita. Então, justamente a ideia do nosso museu é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, que quando vão vir visitar, escolherem visitar Bombinhas nesse período de maio, junho e julho, venham também por causa da tainha, por causa da pesca, e nos apoiem a manter essa tradição, né? Então, o museu pode ajudar nesse sentido e é um objetivo que a gente tem, né, de apoiá-los nesse sentido. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer, né, e repassar a história de Bombinhas, ou aqui do estado de Santa Catarina, que são nessa área litorânea do nosso estado, essencialmente ela é artesanal, né? E agradeço a professora Juliana, ao Luiz, ao William, pela oportunidade. Estou à disposição para poder esclarecer um pouco mais e a própria história do município, né? Na verdade, para mim isso é um prazer. Esse projeto é um projeto inovador e com essa pandemia abriu um acesso acesso de informação de forma digital, que poderemos ter a oportunidade de estender todo esse material e essa história aos outros municípios, ao próprio estado. E por que não do mundo todo? Do mundo todo. Eu quero agradecer. Né? Obrigado também por apoiar e ensinar esses jovens, né, esse conhecimento tão rico, e assim eles começam a ser também guardiões desse patrimônio, porque conhece, cuida e divulga. É como se fala, né, professor? Um país com educação e conhecimento, ele tem uma outra direção. Nada mais justo que a senhora como professora com esses alunos, que pode estar engajado nesse projeto, não só desse projeto da pesca, mas o próprio projeto de todo de ensino da nossa educação, né? O projeto de um ambiente que visa a conter esses abusos industriais, essas coisas todas que podemos ficar dependentes de algumas coisas se a gente não tomar cuidado com isso. Por isso, a educação, para mim, é o primeiro passo em todos os sentidos. Possa eles terem a oportunidade de estudar, de trabalhar e poder passar um futuro melhor para todos. Né? Perfeito. Perfeitas palavras, seu Júlio. Muito obrigado mesmo.